A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Espero que você esteja desfrutando da Palavra de Deus, que você também esteja fazendo a sua leitura e tirando as suas conclusões. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era um alto grande. E o holocausto sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Veja que o sucesso do reino de Salomão foi que ele pediu para o Senhor sabedoria, entendimento, para ser rei e juiz no povo de Israel. E hoje o Senhor fala que o povo dele sofre por faltar-lhe entendimento. Com certeza, então, o povo de Deus hoje não pede muito sabedoria e entendimento para o Senhor, mas pede aquilo que Salomão não pediu: riquezas, bens materiais, libertação dos inimigos. Então aqui nós vemos um princípio maravilhoso. Nós pedirmos para Deus aquelas coisas que vão nos acompanhar pela eternidade. E não nós ficarmos pedindo para Deus coisas que são temporais, coisas que vão passar com a morte. Então aqui Salomão, ele recebeu de Deus uma troca de coração. Um coração talvez louco por um coração sábio, entendido. Hoje o Senhor também vai se agradar de mim e de você se nós pedirmos esse coração para Ele. Porque esse coração Deus não quer dar só para Salomão como Ele o deu.
mas Ele quer dar para todo aquele que se achegar a Ele com um coração puro, de desejo ardente de ser um servo dEle, um seguidor dEle. E foi isso que Salomão fez. Ele se espelhou no pai dele, Davi, que a próprio Senhor diz que ele era um homem segundo o seu coração. Então as coisas boas de Davi, ele absorveu. Isso foi muito importante para a vida dele, para o reinado dele. E hoje o Senhor também, ele deseja fazer isso nas nossas vidas. Mas se nós não pedirmos a coisa certa para o Senhor, com certeza Ele nos dará. Mas qual vai ser o lucro eterno disso aí? Mas tem algo aqui que falou que Salomão se aparentou com a filha de Faraó. Com certeza Salomão ainda não conhecia muito a palavra de Deus. Porque uma das orientações de Deus é que o povo de Israel não se casasse com ninguém fora do seu povo. Não importasse de qual tribo a pessoa era, de Levi, de Dan, ele tinha que se casar dentro do povo de Israel. E aqui o Senhor mostra que Salomão, ele fez uma escolha equivocada. Ele se aparentou com uma egípcia. E o Senhor disse que isso não era para ser feito. Mas e por que ele fez? Ele fez porque todas as pessoas têm a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Então, embora Deus coloque os seus princípios para nós, os seus trilhos, Ele não nos força a andar por ali. Só que cada situação tem a sua recompensa. E infelizmente essa situação que Salomão fez, no final da sua vida foi a sua derrota. Porque ele não só tomou a filha de Faraó como sua mulher, como sua esposa, como a palavra mostra que ele teve 300 mulheres e 1000 concubinas. E com certeza a maioria dessas mulheres todas eram pessoas que não eram do povo de Israel. E eram pessoas que não adoravam o Deus Criador dos céus e da terra. Mas cada um delas adorava ou reverenciava homens que tinham vivido antes deles, ou acreditavam nos luzeiros dos céus, nos astros, ou invocavam espíritos de mortos, ou praticavam qualquer tipo de idolatria. E isso a palavra de Deus mostra que corrompeu o coração de Salomão. Porque essas mulheres persuadiram Salomão a edificar templos para esses deuses pagãos, essas imagens de escultura. Por isso que quando chega no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o próprio Salomão diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tenha neles contentamento. Então os últimos dias não foram dias de contentamento para Salomão. Foram dias de aflição. Por quê? Porque ele se corrompeu e o Senhor se afastou de Salomão, porque Salomão lhe fez essa profanação. Ele contaminou a sua vida. Então lá no princípio, se ele não tivesse escolhido a filha de Faraó para ser sua mulher, mas ele tivesse esperado no Senhor que preparasse para ele uma pessoa do povo de Israel, talvez ele não teria se contaminado com tantas mulheres. Então hoje, nós ainda somos jovens, cheios de energia, de força, e assim como Salomão teve a liberdade de escolha, cada um tem. Só que cada um vai ter a recompensa daquilo que escolher. O Senhor mostra o que Ele quer dar, mas Ele deixa nós escolhermos aquilo que nós preferirmos. Então o Senhor precisa fazer no nosso viver, no nosso coração, trocar o nosso coração. Quando você lê lá quando o Senhor elegeu Saul como rei, depois que o óleo da unção foi derramado sobre a cabeça de Saul, a palavra de Deus fala assim que o profeta disse: olha, o seu coração será mudado agora. E foi mudado. Uma pessoa tímida, vergonhosa, que se escondia do povo, quando o coração foi mudado, ele se tornou um valente lutador pelo povo de Israel. Então que o Senhor possa nos dar essa sabedoria nessa manhã, de nós escolhermos aquilo que Deus estabeleceu e nós não fazermos as nossas escolhas, porque as nossas escolhas com certeza no final não serão de recompensa para nós. Então não se esqueça, esse Salomão que você está ouvindo aqui hoje, que foi coroado de sabedoria, de glória, de riquezas pelo próprio Deus, porque ele pediu a coisa certa,
ele queria ser sábio para julgar aquele povo, para estar diante do povo, que era o povo de Deus. Hoje também nós precisamos ter esse coração. Talvez você, lá o Senhor falou para Davi, que o povo ele era para ser escalonado, mesmo para Moisés. Cada 10 pessoas deveria ter um cabeça, cada 50 deveria ter uma cabeça, cada 100 deveria ter uma cabeça, cada 1000 deveria ter uma cabeça e cada tribo deveria ter uma cabeça, um líder, um responsável, um representante. Eu não sei quantas pessoas estão atrás de você, que estão olhando para você, mas com certeza alguém está olhando para você, nem que for 9, mesmo que for uma pessoa. Se nós não aprendermos a fazer escolhas certas, como Davi aprendeu, diante de tantos erros e fracassos da pessoa de Davi, nós não vamos servir de modelo e de exemplo para ninguém. E Salomão, ele pegou o exemplo do pai dele, em alguns aspectos, que foi de grande ajuda e foi de grande bênção no reinado dele, porque Deus se aliou a ele. Mas no final, o filho de Roboão, filho de Salomão, que é Roboão, ele olhou um pouco aquela situação do pai dele, que era Salomão, e não viu no pai dele tantas virtudes assim. E por causa do pecado de Salomão, que eu já expliquei, que foi o casamento dele com mulheres pagãs que introduziram idolatria no meio do povo de Israel, por causa desse pecado, quando nasceu Roboão, Deus dividiu o reino de 12 tribos em 10 e 2 tribos. E aí nós vemos que houve um grande desastre no reinado dos reis em Israel. Por que aconteceu isso? Porque quem quis rei homem foi o povo, não foi Deus. É outra escolha errada. Deus era o rei de Israel, invisível, espírito, que cuidava deles. Mas um dia eles pediram para Samuel, que foi o último juiz, um rei. E aí então Deus ungiu Saul como rei. Então veja que o povo escolheu errado. Trocou Deus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, por um homem rei, Saul. E Saul, ele era bonitão, grandão, a sua cabeça dava acima da cabeça das pessoas, a cabeleira muito grande, forte. Davi, franzininho, pequenininho, meio raquítico lá, cabelo ruivo, talvez com bastante sardas no seu rosto. Então Deus vai mostrando situações. Depois vem Salomão, cheio de riqueza, de glória, tantas mulheres. Depois vem Roboão. Ele quis ser mais duro que Salomão, porque Salomão ele afligiu o povo para a construção. É uma coisa interessante, nós vamos ver ali para frente. Que para o templo, se não me falha a memória, foram 7 anos, parece. Mas para a casa dele, para o palácio, foi 12 anos. E isso afligiu o povo, que tinha que carregar pedras, fazendo aquelas construções. E quando chegou a época de Roboão, o filho de Salomão, ele disse que o dedinho dele ia ser mais grosso que o lombo do pai dele. E que se o pai dele, Salomão, tinha açoitado eles com chicote, ele ia açoitar eles com varas de ferro. Isso aí trouxe a divisão no meio do povo de Israel. Mas isso já era consequência dos pecados de Salomão. Então nós olhamos para esse livro de histórias, o que nós precisamos aprender. O que é que de virtude houve em cada um? E o que de fracasso houve em cada um? E se nós usarmos um pouquinho só a nossa inteligência, nós vamos escolher as coisas do sucesso. Foi por isso que Deus registrou. Não foi simplesmente para expor o erro e a fraqueza de alguém, mas foi para servir de advertência para mim e para você, que a gente não cometa as mesmas coisas. E aí nós vemos os resultados de quem andou segundo a orientação de Deus e quem não andou. E nós já dissemos que o livro de Reis é uma tipologia, uma figura, porque o Senhor quer fazer de cada um de nós rei. Não é só Salomão, Davi, Roboão, não, Saul. Deus quer fazer de mim e de você reis para reinar. Mas não reinar nesse reino humano que passa com a morte, com 70, com 50, com 80 anos. Não é para nós nos envolvermos com um reino que vai durar 4 anos de prefeito, de vereador, de presidente. Esse é passageiro, é temporal. Mas o Senhor está mostrando para nós no livro de Reis, como diz lá no livro de Apocalipse, que
que Ele quer que todos os seus filhos se tornem reis e co-reis para reinar com Ele após a sua segunda vinda, no milênio e pela eternidade. Então por isso que o Senhor deixou registrado, para a gente saber, nessa eternidade futura, como é que nós devemos proceder e como é que funciona o julgamento e a justiça de Deus. Então que o Senhor possa continuar nos iluminando com o livro de Reis. E vamos aprender e praticar os bons exemplos. Mas os maus exemplos que todos nós temos dentro do nosso coração, o veneno que nos inclina a praticar essas coisas, porque todas essas origens é de Satanás, o pecado, vamos pedir para o Senhor limpar o nosso coração. Pedir para Ele nos ensinar a pedir as coisas boas para Deus, não as coisas temporais. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vem nos orientar a cada dia e nos preparar para nós sermos co-reis, governantes contigo pela eternidade nesse universo. Embora, Senhor, nós não compreendemos quase nada desse reinado eterno, mas com certeza, Senhor, cada dia que nós andamos na Tua presença, o Senhor nos equipa, o Senhor nos prepara, o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra o caminho da vitória, da bênção. Senhor, nessa manhã, nós também queremos ter esse coração. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos dê sabedoria de como, Senhor, cuidar do nosso período, da nossa existência humana aqui na Terra. Que não sejamos pessoas vagas, pessoas sem objetivo, pessoas que olham só para baixo, que vê só as coisas que vão passar. Mas ajuda-nos, Senhor, a ter um coração para olhar somente para o Senhor. Pedirmos para o Senhor a sua sabedoria, porque é o Senhor mesmo, pedir a sua vitória na nossa vida. Senhor, humildemente, debaixo do Teu sangue precioso, nós Te pedimos. Senhor, elimina Satanás do nosso viver, do nosso corpo. Nós não queremos segui-lo, nós não queremos praticar as coisas que são abomináveis aos Teus olhos. Senhor, o Senhor pode nos guardar, porque o Senhor também disse na Tua palavra que o Senhor levantaria muros de proteção para proteger aqueles a quem o Senhor ama, para não cair, Senhor, nessas misérias e desgraças que acontecem na vida das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a termos a Ti como nosso único Senhor, nosso único Deus. É no Teu nome que nós Te pedimos. Amém. Tenha um ótimo dia. Que Deus Te abençoe. Leia lá no livro de Êxodo, a Páscoa, para você entender que Páscoa não é chocolate, coelhinho ou vinho, mas que Páscoa é um livramento que Deus quer dar para toda a humanidade. Que todos os dias nós possamos celebrar nossa Páscoa com o Senhor, tomando Ele como nosso Cordeiro que derramou o sangue dele por nós na cruz. Se nós vivermos assim, nós vamos viver protegidos debaixo das suas asas. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma ótima semana. Glória a Deus. Aleluia.